Olá pessoal, eu sou a Adriele e aqui no meu canal eu falo sobre espiritualidade, lei da atração, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já me segue aqui para ajudar o canal a crescer e bora pro vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mentalidade positiva, como atrair coisas boas para sua vida. E gente, não tem jeito. Se você quer atrair coisas boas para sua vida, você tem que pensar positivo. A lei da atração nada mais é do que atrair tudo aquilo que a gente pensa, vibra e se conecta. Então, se você está conectando com coisas negativas, consequentemente você vai atrair situações negativas para sua vida. Como que a gente pode trabalhar a positividade no nosso dia a dia? Eu vou passar aqui uma sequência de exercícios, pequenos exercícios que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar, para treinar a sua mente a focar no positivo. E não adianta, isso é treino, tá, gente? Ninguém nasce... Bom, algumas pessoas, assim, alguns iluminados nascem pensando somente no lado positivo da vida, mas é uma coisa que você pode treinar. Se você não tá vivendo essa realidade agora, você pode treinar a viver essa realidade. Eu era uma pessoa negativa, eu reclamava muito, eu me conectava muito com a reclamação, eu reclamava de tudo. E, gente, o universo vai trazer mais situações para que você reclame mais e mais, tá? É uma matemática básica. Se você está reclamando demais, o universo vai trazer mais situações para que você reclame. Então passe a agradecer em vez de reclamar. Eu gosto muito dos Abraham Hicks. Se você não sabe, eu tenho uma série aqui no canal sobre um livro deles que se chama Peça e Será Atendido. Eu gosto muito dos ensinamentos deles e um dos ensinamentos que eles nos passam é que a gente tem que se sentir merecedor para que a gente consiga manifestar coisas boas na nossa vida. E uma dessas questões de merecimento é como a gente se trata. Se a gente está reclamando muito sobre nós mesmos, sobre o nosso emprego, sobre a nossa casa, sobre características que a gente quer melhorar em nós mesmos e não focando nas coisas positivas. Então, um dos exercícios que a gente aprende no livro é focar em características que você admira em si mesmo. Então, por exemplo, eu quero melhorar a minha capacidade, a minha habilidade de comunicação. Eu vou passar a observar pequenos acontecimentos positivos relacionados a isso. Então, por exemplo, falar em público. Eu quero melhorar a minha habilidade de falar em público. E em algum momento do meu dia eu tive que falar em público, eu tive que me comunicar com alguém e eu fiz aquilo e me saí bem. Eu vou elogiar esse aspecto positivo do meu dia para mim mesma. Então, muito bem, Driele, hoje você conseguiu se comunicar em público, você conseguiu se sair bem se comunicando em público. No meu caso, por exemplo, eu não moro mais no Brasil, já tem quase 3 anos, e aqui eu me comunico em inglês. Então, durante o meu primeiro ano, eu tive muita dificuldade com o inglês, eu tinha muita insegurança, e era uma questão que eu queria melhorar em mim mesma. Então, eu começava a elogiar pequenas vitórias, né, que eu tinha quando eu conseguia me comunicar em inglês. Então, muito bem, Adriele, hoje você conseguiu entender o que a pessoa te disse na rua, ou você conseguiu passar uma informação em inglês. E assim por diante, tá, gente? E você pode aplicar essa técnica em qualquer área da sua vida, tá? Então, você começa a observar aspectos positivos em si mesmo. E não só em si mesmo, aspectos positivos do seu dia. Por exemplo, você conseguiu uma promoção num produto que você queria, né? Você estava querendo comprar uma blusinha nova, você foi lá na loja e essa blusinha estava em promoção. Você conseguiu manifestar uma coisa positiva no seu dia e você conseguiu aquele desconto. Comece a observar pequenas coisas, tá, gente? A gente pode ser grata por muita coisa. Só o fato da gente acordar, tá respirando, ter um emprego. Tem muita gente que reclama de emprego. Gente, não reclamem dos seus empregos. Agradeça por isso. Tem tanta gente desempregada. Tem tanta gente que tá querendo um emprego e você tá aí reclamando do seu. Eu sei que esse emprego, talvez hoje, não seja o emprego que você quer. Mas pensa que através desse emprego ruim, vai trazer um emprego abençoado. Eu vou trazer aqui um exemplo meu, pessoal. Como eu falei, eu não moro mais no Brasil. E o meu primeiro ano no país que eu me mudei para Irlanda, foi um ano muito difícil. Eu passei por muitas dificuldades, tá, gente? E tá aí a prova de que a gente atrai muitas coisas boas, mas a gente também atrai muitas coisas ruins, tá? Eu manifestei o meu intercâmbio e aí você pensa, nossa, ela conseguiu o que ela queria, né?
a vida dela tá resolvida. Não, não, não. Eu consegui manifestar o meu intercâmbio, deu tudo certo, aconteceu do jeitinho que eu tinha pedido pro universo, mas durante o meu intercâmbio eu manifestei muitas coisas ruins. Porque eu não estava bem comigo mesma, eu acabei desenvolvendo sentimentos muito negativos por conta de saudade da família, por conta de dúvidas, eu comecei a ter dúvidas se eu merecia estar ali, e aí vem a questão do merecimento. Muitas das vezes a gente consegue se conectar com o nosso desejo, mas por nós não acharmos que a gente merece aquele desejo, a gente começa, a manifestar tanta coisa ruim. Enfim, resumindo, eu vou trazer um vídeo específico sobre isso, mas só para exemplificar aqui essa situação, eu estava passando por uma situação de muita escassez, eu estava trabalhando num lugar que não me pagava o suficiente e eu estava tendo dificuldades financeiras. E aí, um dia, eu pedindo para o universo que eu queria um emprego, eu precisava de um emprego que me pagasse rápido, porque o meu aluguel estava para vencer. E eu nunca me esqueço dessa conversa, eu tava andando por uma rua, eu tava trabalhando como cuidadora de idosos, e durante essa caminhada eu olhei assim, era uma rua, tinha árvore de um lado, tinha árvore do outro, e eu lembro que eu olhei pra cima, assim, pro céu, e eu falei, meu Deus, eu preciso pagar meu aluguel, por favor, me mande uma oportunidade de emprego, me mande uma oportunidade de onde eu consiga, né, manifestar esse dinheiro. E, gente, acredite ou não, em menos de 24 horas apareceu uma oportunidade de trabalho para trabalhar no lugar. A minha formação é como fisioterapeuta e dentro da fisioterapia a gente também trabalha com massoterapia, né? E foi através desse emprego que eu me inseri no mercado de massoterapia na Irlanda. E aí apareceu a oportunidade de fazer entrevista nesse lugar. Uma colega viu um anúncio em algum lugar, me mandou. Eu telefonei pra moça, falei com a moça, a gente marcou uma entrevista, fui fazer entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar nesse lugar. Só que, gente, pensa num lugar terrível. Era um lugar, assim, pavoroso. Você entrava, parecia que você estava sendo sequestrado. Era um lugar muito feio, muito escuro. Uma energia muito pesada. E quando eu me vi naquele lugar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que horrível, que lugar horroroso, que lugar pavoroso. A dona também era muito, sabe, assim, exploradora, gostava de explorar as funcionárias. Eu lembro que a gente fazia massagem, a gente usava um papel para cobrir, né, para proteger a cama e proteger também os clientes. E ela pedia que a gente reutilizasse aquele papel para os clientes, para que ela economizasse. Enfim, gente, pensa num lugar horrível. E aí, o que você pensa? Nossa, que horror! Como que o universo manda para essa menina uma oportunidade tão pavorosa? Um lugar horrível, com uma chefe pavorosa. Gente, aquele lugar foi a minha salvação. E também abriu tantas portas para minha vida profissional na Irlanda, que eu sou eternamente grata por ter vivenciado aquela experiência. Então, assim, se eu passasse a olhar somente para as coisas negativas que aquele lugar me apresentava, eu nunca teria saído daquele buraco. Porque, assim, gente, eu entrava ali, eu via tudo de ruim, mas eu simplesmente ignorava, porque eu sabia que aquilo era uma situação temporária. Eu sabia que aquele emprego ia me ajudar a pagar o meu aluguel, que era o que eu tava precisando. Aí, detalhe, eu só topei trabalhar naquele lugar porque era dinheiro na mão, sabe? Aqui a gente chama de cash in hand, que é quando você trabalha e você já recebe no mesmo dia. Porque o emprego que eu tava trabalhando, eu recebia através de taxas do governo, então além de ser demorado, eu tinha descontos do governo, né? Naquele salário. Aquele salário ele vinha descontado. E como eu ainda não tinha toda a minha documentação, eles descontavam o dobro, gente. Claro que o governo ia me devolver depois, só que eu tinha acabado de chegar, eu tava desesperada, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Imagine, você já tá recebendo pouco e o governo pega metade do seu salário. Então eu queria um emprego que me desse dinheiro rápido para eu conseguir pagar o meu aluguel. E nessa empresa, né, clínica de massagem, ela me ofereceu o pagamento no dia. Então eu fazia o trabalho e ela já me dava em dinheiro vivo. Então por isso que eu topei e por isso que foi a salvação dos meus problemas, porque eu consegui manifestar dinheiro muito rápido. Tanto é que eu só trabalhei nesse lugar por 2 semanas. E aí que entra a força do pensamento positivo, gente.
Apesar de estar num lugar pavoroso, eu agradecia todos os dias. Eu deitava na minha cama à noite e eu falava: meu Deus, eu agradeço por esse emprego, mas eu não quero ficar lá. Eu sei que eu mereço coisa melhor e eu vou conseguir um emprego melhor. Trabalhei durante 2 semanas nesse lugar pavoroso com essa moça aí, olha, essa moça testou minha paciência, viu, gente? Por isso que a gente fala que tudo nessa vida realmente é um teste, é um jogo de videogame, né? E eu passei por aquela fase pavorosa, mas que eu sou muito grata porque me trouxe o dinheiro que eu precisava no tempo que eu precisava e abriu os meus olhos, abriu a minha mente para trabalhar numa área que eu não tinha pensado em trabalhar. E eu fiquei 2 semanas nesse lugar e após 2 semanas eu encontrei um emprego para trabalhar também como massoterapeuta, mas numa clínica maravilhosa, gente. Uma clínica linda, com iluminação, tudo limpinho, tudo cheirosinho. O meu chefe era um amor de pessoa, foi uma pessoa que me ajudou muito, me engrandeceu muito naquele período que eu trabalhei com ele. Um lugar totalmente diferente. Uma clínica dos sonhos, a clínica que eu sempre sonhei trabalhar. Então aí a gente consegue tirar algumas lições, né? Eu vi, apesar da minha experiência negativa, eu consegui tirar tudo de bom que aquele lugar estava me oferecendo, né? A segurança de ter um salário no dia, no final do dia, eu já sabia quanto que eu ia receber mais ou menos, então eu já calculei ali os dias que eu precisava trabalhar para pagar o meu aluguel. A experiência, porque até então eu não tinha tido experiência trabalhando como massoterapeuta, né, fora do Brasil, e ali foi um lugar que me abriu portas e com certeza me ajudou a conseguir o emprego que eu consegui depois. Então, gente, tudo na vida é aprendizado. E a gente tem que se conectar com coisas boas para que as coisas boas possam chegar na nossa vida. Se eu tivesse me conectado com tudo de ruim que eu via naquele primeiro emprego, naquela clínica, a escuridão, o fato da dona ser uma chata, o fato dos clientes não serem muito legais, o fato do lugar ser sujo, ser mal iluminado, com certeza eu não teria tido a oportunidade de manifestar depois, logo em seguida, 2 semanas depois, um emprego que foi assim, eu posso dizer que foi o emprego dos meus sonhos. Essa foi a minha história, gente, é o meu exemplo de como usar a reprogramação mental pro positivo e assim atrair coisas positivas na sua vida. Treine o positivo diariamente, gente. Agradeça pelas coisas boas que acontecem no seu dia a dia, tá? E se você não quiser agradecer, não precisa, mas passe a observar o tanto de coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Né? Coisas simples, muitas vezes alguém te pagou um café, você conseguiu uma promoção, você conseguiu encontrar algo que você estava procurando, alguém te mandou uma mensagem amorosa. Passe a observar essas pequenas coisas, porque acontecem tanto no nosso dia a dia e passa tão batido, né? Às vezes a gente fala, nossa, meu dia foi horrível, e você consegue tirar algo de bom naquele dia, né? Então mude a sua mentalidade, passe a observar pequenas coisas positivas que acontecem no seu dia a dia e veja a mágica acontecer. Espero que você tenha gostado do vídeo, curte se esse vídeo te ajudou de alguma forma e beijos até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!